Olá, tudo bem? Bom dia! Bom dia a todos. Bom dia. Que Deus ilumine a todos vocês, ou boa noite, dependendo do horário, boa tarde. Que Deus esteja na vida de todos vocês para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? É com grande alegria que eu venho me colocar aqui para poder falar de um tema bastante complexo, referente ao jejum. Ao jejum e a oração, né? O jejum ele nos edifica perante Deus, fortalecendo o nosso ser, o nosso espírito em comunhão com Deus. O jejum nos eleva a um patamar espiritual bem forte na presença de Deus, no qual nos faz sentir a proximidade. A proximidade de Deus, aleluia. Deus fala conosco através do jejum. Nós se edificamos através do jejum. O que é edificar através do jejum? É criar alicerces, crescer com Jesus Cristo, aleluia. Firmar na rocha o nosso alicerce, para que não, quando venha ventos fortes, ventos, ventos que chacoalha mesmo, a gente não possa a cair facilmente, aleluia. E muitas das vezes nem a cair com ventos fortes, permanecer na fé, porque aí vem as batalhas espirituais e a gente não fraqueja, a gente está sofrendo, está apanhando, está sendo massacrado, mas estamos na fé, crendo e acreditando em Jesus Cristo, sabendo que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, que Ele nos dá alicerce e estrutura suficiente para suportar aquele momento difícil. Aí vem uma batalha, vem outra maior, vem outra maior, vem outra maior, e a gente vai crescendo espiritualmente, crescendo ao ponto de falar da palavra de Deus, ao ponto de orar pelos oprimidos, pelos cativos e oprimidos, em orar a pedir cura através do nome e do sangue de Jesus para a vida dos oprimidos e daqueles que estão no leito da dor, no leito de um hospital, esperando por um milagre, que muitas das vezes a doença não é só física, ela é espiritual, ou às vezes ela é tão espiritual que chega a tocar na parte física, mas Deus dá o discernimento do Espírito Santo através do jejum, a conquista do jejum, aleluia, mas o jejum com oração. O jejum, naquele período que você estipulou para jejuar a Deus, sacrificar esse corpo de carne, esse corpo que sem o jejum, sem oração, sem estar edificado em Deus, sem estar em contato com Deus, é simplesmente um corpo carnal de um vivente que vaga pelo mundo. Mas esse corpo, em jejum e oração, em santificação com Deus, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus habita nesse corpo, o Espírito Santo habita nesse corpo. O inimigo não tem força de tocar nesse corpo quando tem comunhão verdadeira com Deus, quando tem intimidade com Deus, quando tem o fogo santo, abrasador de Deus, que reflete nos olhos, reflete na boca, reflete nos ouvidos, no nariz, reflete na nuca, no pescoço, na cabeça, no corpo inteiro, reflete a luz do Espírito Santo de Deus, o fogo santo do Espírito. O inimigo bate o olho, ele sabe que aquele ali é um ungido do Senhor, aquele ali tem ligação com o Senhor, aquele ali tem intimidade com o Senhor, aquele ali tem poder nas palavras e autoridade nas palavras, através do jejum e da oração. O jejum sem oração, independente do período, curto, médio, longo, sem a oração simplesmente é uma dieta. Você está fazendo seu corpo padecer por falta de alimento, por questão de emagrecer, estética e tudo. Mas com oração,
ele é totalmente ligado a Deus. Tem um reflexo, sim, o corpo sente, você emagrece, você sente a falta do alimento. Lógico que o corpo sente, mas a intenção é essa, é sacrificar a carne, tirar os desejos da carne. A carne sente fome, a carne sente sede, a carne sente cansada, a carne sente saturada do sacrifício. E a intenção é essa, é sacrificar ela, tirar as vontades dela, para elevar o espírito que está se alimentando da oração, do louvor, da adoração a Deus, de buscar a Deus, da conexão com Deus. Ele está fortalecendo, ele está ficando mais forte que a carne. Então, o espírito e a sua alma, o teu corpo, que torna templo do Espírito Santo, o teu espírito vai comandar a tua carne. A partir do momento que você se conectar em Deus, a sua carne cai, a sua carne fica fraca e você está conectado com Deus. A partir do momento que a sua carne está forte, alimentada, e você tem fraqueza em jejuar, principalmente em orar, a tua carne te domina para o pecado. Se você vê alguma coisa, ou sente vontade, ou desejo, ou a intenção de pecar, você vai pecar, porque a tua carne está forte perante o teu espírito. O teu espírito não vai ter força de lutar contra a tua carne. E você vai pecar, você vai adulterar, você vai olhar pornografia, você vai olhar a mulher do próximo, você vai desejar bens materiais, você vai desejar tudo que é desse mundo, menos as coisas de Deus cada vez mais, e o inimigo vai tomar conta da sua vida até ele conseguir matar, roubar e destruir você. Então, é muito sério esse assunto. E o que eu quero abordar aqui nesse vídeo é a questão do jejum em tempos prolongados, né? Porque o jejum, eu costumo falar que fazer o jejum sempre iniciando das 11 horas da noite. Por que das 11 horas da noite? Porque é um horário que eu estou em repouso. Eu faço uma oração forte antes de dormir, entrego minha vida para Cristo, entrego aquela noite para o Senhor, entro para dormir em comunhão com Cristo, eu faço louvor, eu louvo a Deus, eu canto cânticos de adoração a Deus, de louvores, exaltação a Jesus Cristo, de comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Eu faço a oração forte, agradecendo por tudo, pedindo, intercedendo pelas pessoas, uma oração de conciliação com Cristo, uma oração de entrega, de arrependimento, aleluia, e principalmente pedindo um sono reparador, uma noite de paz. Vai vir luta, o inimigo vai vir para tentar atrapalhar seu sono, para atrapalhar a sua noite, mas você está em comunhão com o Espírito Santo, você está dormindo em espírito de oração, aleluia. E Deus age nesse momento. Aí quando amanhece o dia, se caso você não teve tribulação, e se tiver tribulação, tiver alguma coisa, se você conseguir acordar, levanta, ajoelha, ora a Deus, senta na cama, fala com Deus, canta um cântico de louvor. Hoje eu faço isso toda vez que eu acordo e do nada assim, eu já louvo a Deus com cântico, com oração, falo, Senhor, que eu continue dormindo na tua paz, que eu continue contigo, Senhor, obrigado até esse momento, e continuo dormindo, às vezes levanto, vou, oro, ou às vezes, né? Então vai de cada um, mas é importante estar conectado com Deus. Aí quando amanhece o dia, você agradece pela noite, agradece pelo dia que Deus te deu, pelo ar que você está respirando e expirando, respirando, pela possibilidade de enxergar quem enxerga, de ouvir quem ouve, de falar quem fala, a possibilidade de andar quem anda, a possibilidade de pegar as coisas quem tem a possibilidade de movimentar os braços. Se você é perfeito, agradecer por você é perfeito. Se você tem alguma deficiência, agradeça a Deus por você estar vivo. Se você não levanta do seu leito, agradeça a Deus por ter abrido os olhos em mais um dia de vida e poder louvar e adorar o nome do Senhor. Oh, aleluia. O jejum edifica, o jejum te aproxima de Deus através da dedicação, através do sacrifício, através de receber Jesus verdadeiramente na sua vida. Aí se você vai na igreja, você ora, você está em comunhão com os irmãos, você é uma brasa acesa, você é fogo santo, você pode receber o corpo e o sangue de Cristo,
na ceia, aleluia. E você pode estar fortificado, você pode sair na rua para falar do Evangelho, você pode orar pelas pessoas em nome do Senhor Jesus, você pode orar pelas pessoas, pelo sangue de Jesus Cristo, pedindo que o sangue de Jesus Cristo cure, que o sangue de Jesus Cristo liberte, que o nome do Senhor Jesus expulse os demônios, oh aleluia. Aí entra um detalhinho físico e do corpo. Quando você faz o jejum que é prolongado, por exemplo, eu faço sempre das 23 horas até as 14 horas do outro dia, né? Então são em torno aí de 15 horas de jejum, né? Das, das 23 horas até as 11 horas do dia, dá 12 horas. 12 horas, né? 11, 12, 13, 14, mais 3 horas, então redonda 15 horas de jejum, que você não come, e muitas das vezes esse horário eu consigo fazer sem beber água. Mas quando eu estou trabalhando, eu bebo água. Eu bebo água para me hidratar, porque eu estou em atividade, eu estou se movimentando, eu estou ali em espírito de oração, né? Os momentos que eu tenho de folga, eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu clamo a Jesus, eu invoco Jesus, eu peço a presença de Jesus, eu me conecto com o Espírito Santo de Deus para estar ali, sabe, orientado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala no nosso ouvido, oh aleluia, fala no nosso ser, Jesus fala no nosso coração, na nossa mente, Deus toca em nossa vida, oh aleluia. E eu clamo a Jesus, os anjos, que me livra disso, me livra daquilo, leva a minha oração para Deus, traz a resposta. Oh, aleluia. Então, estou em comunhão ali e são 15 horas. E eu faço, às vezes, seguido, uma semana de jejum, um mês, igual agora eu estou no 29º dia, de 30 dias de jejum, das 23 às 14, todos os dias, mês de outubro. Então, finalizo amanhã, 30 dias de propósito ali, ó, de jejum e oração, aleluia. Muitas provas, muitas batalhas espirituais, muita graça recebida, muito poder de Deus recebido, a presença de Jesus Cristo na minha vida, ouvir vozes falando aqui, ver visões, oh, aleluia, interpretar, sentir a resposta de Cristo pelo Espírito Santo, é maravilhoso, é maravilhoso. Se o ser humano tivesse a noção, em vez de ficar pensando nos problemas, matutando problemas, buscando soluções nesse mundo terreno, nesse mundo passageiro, e buscasse a Jesus uma conectividade, uma interação, uma intimidade, como esse mundo seria diferente, as pessoas seriam diferentes, as pessoas teriam um semblante de Cristo no rosto, não é ter a barba, os olhos de Cristo, mas um semblante feliz, um semblante de paz. Você conversaria com a pessoa, você sentiria paz. Ao diferente de hoje, que você conversa com as pessoas muitas vezes amargurada, depressiva, e isso daí é obra do demônio, é obra maligna, tentando roubar, tirar o que não é dele, tentando alfinetar outra pessoa, pensando em guerras, pensando em destruir o mundo, pensando em conquistar o mundo, conquistar bens materiais passageiros, não dando importância para a sua vida, o seu corpo, alma e espírito, pinturas pelo corpo, tatuagem por todo lado, brincos, batons, a pessoa se transformando em outras coisas menos humano, em todos os aspectos, todo sentido, maltratando os animais, maltratando as pessoas, maltratando tudo, rancor, ódio pelo próprio ser humano semelhante, sem amor às plantas, à natureza que foi criada por Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, virando as costas para Deus para aceitar qualquer religião, qualquer seita, qualquer coisas fora do amor de Deus. Todo mundo tem o livre-arbítrio, todo mundo tem o livre escolha, mas se cegam por coisas banais, tudo para se completar, tudo que esteja bom para ele, independente para ele. Hoje eu não quero saber se está bom para mim, eu quero saber se está bom para Cristo. Se a minha vida está alinhada no gosto de Cristo. Porque agradando a Cristo agrada ao Pai soberano. E sobre minha vida tem o Espírito Santo.
né? O Espírito Santo, abrir mão mesmo de muitas coisas do mundo para sentir a alegria espiritual. Porque tudo que é para mim não é desse mundo, vai estar lá no céu, sabe? Parado, ou andando, ou voando, não sei como que vai ser, mas ter o prazer de louvar a Deus e dizer: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus soberano que andou sobre a face das águas, quando esse mundo aqui não tinha nada. Deus sempre foi, sempre será e sempre vai ser. Ele sempre foi, ele é e sempre vai ser. Deus acima de tudo. Então, o que eu quero abordar para vocês aqui, depois de ter falado um pouco sobre o jejum e sobre a oração, sobre estar na presença de Deus, lógico que esse vídeo é um vídeo voltado para os cristãos que acreditam em Deus, acreditam em Cristo verdadeiramente, que sabe e sente e crê, tem fé que Cristo veio ao mundo para salvar, libertar, dar vida e paz, vida e gozo, vida e tudo de bom que você tem, que você é. Aleluia. Esse vídeo é voltado para quem é cristão, para quem acredita em Cristo. Tem Cristo como Messias, o Cristo como Salvador, Cristo como veio ao mundo, morreu e ressuscitou e está lá no céu e vai voltar para buscar os escolhidos de Deus, oh, aleluia. Esse vídeo é voltado a essas pessoas. Então, para falar uma questão fisiológica que está lá embutido no jejum, que o corpo sofre. O corpo sofre a falta do alimento, o corpo sofre a falta da água, o corpo sofre a falta de mantimentos para se manter. Então a intenção é sacrificar o corpo até o extremo para fortalecer o espírito em Deus, aleluia, em Jesus Cristo, em Espírito Santo. Só que o corpo sente, né? Então o que eu quero dizer para vocês, amados, queridos? Se o teu corpo sente a falta da água, a falta do alimento, a falta de fibra, isso pode te trazer um resultado, né? Um resultado. Então, a gente não tem simplesmente se pegar e sacrificar ao ponto da gente, depois do jejum, sentir como se estivesse padecendo fisicamente. A gente precisa se estruturar espiritualmente, mas depois a gente vai continuar utilizando esse corpo. A gente não vai trocar de corpo ainda, porque um dia a gente vai trocar esse corpo físico por um corpo espiritual. Mas enquanto a gente está em santificação, através do jejum, através da oração, nós estamos se preparando para receber nesse corpo a santificação, para que a gente se torne templo do Espírito Santo. Então a gente deixou de se alimentar, a gente deixou de beber água, o corpo vai sentir, você vai perder peso, você vai mudar a sua fisionomia, a sua estrutura física. Porém, o seu intestino é um dos que mais vai sentir. O seu intestino é um dos que vai mais, que ele irá sofrer, começando pelo teu estômago, começando pelo seu intestino delgado, seu intestino grosso, ali é a sua parte fisiológica, né? Então, o que eu quero dizer para você? Pô, você vai entrar em processo de jejum. Eu não estou falando para você que você tem que comer, 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 beber, beber, beber. Ah, agora estou saciado. Agora eu vou fazer um jejum aí de 2 horas. Não estou falando isso. Agora que eu comi e bebi, eu posso ficar uma semana. Não estou falando nesse aspecto. Você se entupetar de comida e fibra e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo, se prepare antes, fisicamente. Como? A questão do seu intestino, a questão da sua saúde, vá e verifica com o médico, verifica com alguém especialista como estão as suas condições físicas, para você poder, em cima de você, em cima das suas condições, você adaptar um jejum. Às vezes você tem diabetes, às vezes você tem pressão alta, às vezes você tem alguma enfermidade que te deixa debilitado na questão de você praticar o jejum. Às vezes você queria praticar um jejum de 24 horas, mas por causa da sua enfermidade, das suas condições físicas, você não consegue. Então você consegue, às vezes, fazer 24 horas, mas faz picado.
né, em tantas horas. Mas uma coisinha que eu falo para você, não deixe de cuidar do seu intestino. Embute no seu jejum lá atrás, antes de iniciar, tomar uma xicrinha lá de 30 ml de azeite de oliva, para quando você for jejuar, o teu intestino ali não sinta a falta da lubrificação natural. Para quando você voltar na ativa, você voltar nos alimentos, você não fique lá, sabe, ressecado. Pode te dar hemorroida, pode te prejudicar o intestino, prisão de ventre, ficar uma situação complicada, você ser obrigado a tomar remédios e ficar soltando gases. Isso daí eu falo por experiência própria, por experiência própria. Eu fiz ali 21 dias de jejum direto. Simplesmente parei, consumia pouca água e foi direto. Meus amados, deu resultado espiritual, mas o corpo me cobrou pesado. Ah, atuação do mal. Pode ser, pode ser, mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Depois o Espírito Santo me mostrou. Se prepara antes para você, lá no final, você continuar o mesmo que você é. Aí a graça vem, porque quando você volta lá, depois do período de jejum, o seu intestino está normal, tá, graças a Deus você está feliz, semblante bonito, você não está preso, né? Preso, enconstipado lá, sei lá como que fala, travado, o negócio feito rolha. Aí você termina o jejum, você está na graça de Deus. Porque aí você começa a consumir água, consumir os alimentos, e o intestino continua normal. E é um assunto, às vezes, não é abordado, é um assunto delicado. Eu falei que é um assunto delicado, não é um assunto abordado. E a parte fisiológica conta muito, porque às vezes você faz um jejum aí, período aí de 5 dias, ou começa a jejuar, você não tem muito hábito e habilidade de jejuar, e você sofre, porque na hora que você para né, e de consumir fibra, ao carboidrato, algumas coisas assim, né, principalmente fibra, que vai te ajudar, você parou, diminuiu a água, seu intestino vai ressecar muito. Aí você termina lá de 5 dias o jejum e você tem que fazer uma pregação lá de 2, 3 horas. Poxa, que situação, você com a barriga daquele tamanho não consegue se aliviar e às vezes toma um remedinho ali achando que é só uma prisão de ventre e a situação fica complicada de gases e você fica lá em cima se retorcendo. Então, amados, é experiência própria, é experiência própria. Vamos abrir o olho, vamos enxergar que o seu corpo é uma máquina e que tudo que você faz tem o ciclo, tem o ciclo. Não estou falando para você fazer jejum só de alguns alimentos. Isso daí para mim não funciona. O jejum você só para de comer tudo. Nem nada, nem um tisquinho, nada. Esse negócio de, fiz jejum de café, fiz jejum de pão, fiz jejum de. Não, isso daí é dieta. Você quer emagrecer e tá usando o jejum, né? O jejum. Eu acho que o jejum é você sacrificar o corpo ao extremo mesmo. Ele sentir fome, abstinência, sabe? Você ficar ali, o teu corpo ficar desesperado, né? Desesperado para comer, para almoçar. Eu acho que essa é a forma correta do jejum. Então você para de comer mesmo. Aí, o que acredito que existe o jejum misto, no meu caso aqui, que eu trabalho com ônibus, né? Ônibus escolar. E eu tenho que estar na atividade ainda e jejuando em espírito de oração. Então eu não posso abrir mão da água. Aí a água eu vou estar hidratando o meu corpo. Eu vou estar hidratando meu corpo. Ah, vou estar cuidando? Vou estar cuidando. Mas, poxa, imagina que me dá uma crise ali do rim por causa da falta d'água, me dá um mal súbito por causa da falta d'água, né, uma oscilação de pressão.
Então não tem como. Aí eu consigo conciliar os dois com água, né? Com água. Às vezes ainda eu faço até um sorinho, para não ficar comprando Gatorade, eu coloco um pouquinho de açúcar e sal. Ah, mas aí você está quebrando, porque, para vocês entenderem, às vezes eu faço jejum de 15 horas, né? Lá das 11 horas da noite até as 2 da tarde. Passei do horário do almoço. Então, até hoje eu estou bem, não tenho nenhuma enfermidade nessa questão de diabetes, essas coisas. Mas eu não sei, de repente pode apontar. Então, pelo menos eu estou ali, né? Me deu uma vontadinha de beber uma água, alguma coisa, me sinto meio fraco, vou lá, tomo um golinho de água da forma que eu falei, né? Com açúcar e sal, e me sinto um pouquinho melhor. Aí estou ali mantendo. E quando eu tenho um tempo, eu falo com Deus. Quando o ônibus está vazio, eu estou dirigindo, que eu tenho que ir de um lugar para o outro, eu estou ali em espírito de oração, em atenção no trânsito, tudo, atenção no que está acontecendo ao meu redor, mas em espírito de oração. Quando eu paro, igual eu estou parado aqui, eu pego e venho falar com Deus, falo com Deus, né? Agradeço a Deus, falo com Jesus, né? Sinto a presença do Espírito Santo na minha vida, ou glórias, e assim a gente toca o barco, meus amados. Então a gente tem que ter essa noção, esse respeito com o corpo da gente, porque lembrando, eu não estou dizendo que eu não amo o meu corpo. Ah, vou sacrificar ele mesmo, até acabar, até o resto. Não, não, eu amo o meu corpo, né? E porque a partir daquele momento eu estou santificando ele para ser templo do Espírito Santo, é a casa do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar, tenho que deixar ele bonzinho. Então, se eu amo o meu corpo, se eu quero cuidar, eu vou pensar em todos os aspectos, né? Principalmente a questão do banheiro, que muitas vezes a gente ignora, mas pensa numa situação complicada, o negócio parado ali e não quer sair mais. Então, meus amados, pensa nisso, pensa nisso, pensa com carinho, jejum e oração e se cuida, né? Antes de fazer o jejum, né? Igual no caso eu faço. Por exemplo, eu 23 horas até as 14 do outro dia. Então, lá às 23, antes de no horário da janta, né? Se é às 23 que eu vou começar a jejuar, eu já vou estar dormindo. Então, lá pelas 7 horas, 8 horas no máximo que eu jantei, eu já tomo uma xicrinha de 30 ml de azeite ou de óleo mineral. Né? O óleo mineral eu gosto também, mas ele dá muito gases. Ah, pensa no negócio da gás. Mas é bom também. O azeite de oliva já dá menos gases. E ele ajuda muito. Então eu tomo uma xicrinha de 30 ml, azeite que é caro, mas ele ajuda, ele é vida, ele é proteção, ele serve para um monte de outras coisas boas. Igual o óleo mineral também, que é natural, né? Compra na farmácia óleo mineral e ele é diferente do óleo de soja, essas coisas. Então, ele é natural. Aí você toma. Aí eu tomo junto. Quer dizer, ali já está lubrificado, já tá na paz já. E mais o líquido, né, que depois entra, no meu caso, né, quando eu estou em casa mesmo, eu nem coloco líquido. Eu não coloco líquido. Eu faço até as 14 horas. Quando eu estendo muito, aí tá o X da coisa. Mesmo em casa, quando eu estendo mais de 15 horas de jejum, contando das 23 horas, que o corpo está em repouso, paradinho, até na hora que amanhece, vai até as 14 horas lá, né? Dá 15 horas. Se eu estender 1 hora, 2 a mais, às vezes eu faço né, 15 horas, às vezes eu faço. Vamos dizer, aí de 15 horas eu vou fazer de 24 horas. Eu vou fazer o dia, né, das 23 da noite até as 23 do outro dia, da noite do outro dia. Aí eu já incluo água, mesmo eu estando em casa. Eu incluo água, porque o período é muito longo. Passou de 15 horas, o período é muito longo, então é perigoso, perigoso. Um dia você até aguenta sem água, 2 dias já é complicado. O corpo já começa a sentir muito, mesmo se você não está em atividade, né? Porque nosso corpo é mais água do que sólido. Então a gente começa a sentir muito. Então não estou falando para você quebrar seu jejum, não estou falando para você desfazer do seu jejum, não. Não, só estou falando para você. Ô garoto!
Então é isso daí, meus amados, meus queridos. Eu falo para vocês, se cuidem, faz o jejum de vocês, faz na paz, na fé, busca Deus mesmo, sem como se diz, vacilar, sem, sabe, fraquejar, busca com autoridade e poder, busca com determinação e persistência, mas se cuida, tá bom? Se cuida, vai lá, toma o olhinho. É um assunto até delicado, é um assunto até, pode falar bobo, mas quem passou por isso sabe o quanto que é verdadeiro e é cruel passar numa situação dessa, igual eu já passei. Né? Comecei o jejum, aí terminou o jejum, eu tava tudo forte, tudo, mas a crise que me deu, né, lá para falar a palavra de Deus e aquela situação, meus amados, pensando mais num banheiro do que em outra coisa, e o sofrimento, né? Aí entra muitas coisas, prisão de ventre, gases, hemorroida, que pode explodir tudo. Amados, é de dar risada, mas é verdade. É um assunto mais do que sério, sério e verdadeiro, sofrimento total. Amém? Então lá, um pouquinho de óleo, ou se você quiser consultar um médico, né, melhor ainda que ele vai te orientar da forma correta, mas um pouquinho de óleo ali para ajudar é show, hein? Ou comer muita fibra, né, se o período é muito longo, fibra, legumes, né? Amêndoas, todas essas coisas que ajudam aí. Ameixa, nossa, ameixa hoje não falta mais na minha geladeira em casa, não. Hoje está comigo. Aí deixa a gente feliz, né? A gente consegue manter o corpo em funcionamento adequado, hidratado, alimentado, e a gente consegue esticar períodos longos, de 40 dias de jejum, oh aleluia, né, até as 14 horas, até as 13 horas que seja, das 23 às 13, 40 dias ali, ó, batido, todo dia, todo dia, todo dia, mesmo trabalhando, para ver o poder de Deus agir e o fogo descer do céu, aleluia, expulsar demônios, orar por enfermos e clamar a Deus na sua vida particular, você detectar a ação do mal e já repreender ali, já no início ou no meio, no final, não importa. Um parente te ligar pedindo oração, um amigo, quem seja, na rua, um pedinte ou uma pessoa que você acabou de conhecer te pedir uma oração, você ter força ali para orar, independente do que possa acontecer, do que possa parecer, qual mal vir, você está ali pronto para enfrentar, né? Seja instrumento do mal, seja cavalo do mal, seja pessoa pactuada com o demônio, não importa, você está forte, estruturado, alicerçado em Deus, no jejum e na oração, amém? E muitos males é só com jejum e oração, meus amados. Você pode cantar, você pode orar ali e tal, mas se você não tem uma vida de comunhão, de jejum e oração, nada vale. E nada melhor do que o corpo funcionando também, tudo certinho, né? Para te deixar você mais ainda aceso com o fogo do Espírito. Amém? Espero ter ajudado, espero ter servido para te orientar aí em alguma coisa, mas esse assunto é maravilhoso. Oh, aleluia. Para quem já passou, sabe o quanto é valioso. Isso vale ouro, tá certo? Um forte abraço no seu coração. Fica com Deus. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Para sempre seja louvado, exaltado o nome santo de Deus. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um no seu propósito, Senhor, de oração, no seu propósito de jejum, o seu corpo físico, Senhor, seja abençoado, Senhor, seja ungido, e o corpo espiritual, Senhor, que está lá no mundo espiritual, seja engrandecido, Senhor, através do jejum e da oração. Nenhuma potestade do mal, nenhuma legião do mal, nenhuma falange do mal, nenhum demônio vai sobressair a quem busca em jejum e oração. Aleluia. Abençoe todo o teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Um forte abraço no seu coração. Tchau, tchau.